Você vê todas as manchetes de todos os jornais de outros países falando mal do Brasil, falando mal de como um país vai ter uma Copa do Mundo com essa violência toda. Então isso mancha o futebol brasileiro. É por isso que muitas vezes você vê o estádio vazio, porque as famílias têm medo de levar os seus filhos, os seus netos, os seus pais para o estádio. Por quê? Porque imagina a gente pegar nossos filhos e levar e estar ali no meio daquela briga. A gente não tem nada a ver com essa briga, mas vai acabar tomando soco, vai acabar tentando proteger a nossa família, vai acabar se machucando. Então foi feio, foi lamentável. Eu vendo essas imagens, eu fiquei com vergonha. Agora, a Band fez esse jogo, estava transmitindo porque era decisivo. Para o Atlético Paranaense valia a Libertadores, para o Vasco a luta contra o rebaixamento. E a gente vai ouvir agora algumas pessoas que estiveram lá, que estiveram envolvidas, participaram desse jogo e que, infelizmente, tiveram que presenciar uma batalha absurda, um ato de violência que é repugnado por todos. Essa confusão, e cadê o policiamento? Cadê o policiamento? Porque a confusão é feia. O jogo parou, claro, o jogo parou. A confusão é horrível que nós estamos presenciando em Joinville. A briga das duas torcidas. Não há separação, não há segurança. Uma briga generalizada. Eu nunca vi isso. Confesso que nunca vi isso. É um momento trágico do futebol brasileiro, do comportamento dos torcedores. As cenas que eu vi ali, lamentáveis. A vontade que nós temos é sinceramente de sair do estádio e ir embora para casa, porque nós estamos aqui disputando um esporte. E o que a gente viu ali na arquibancada, agora, é óbvio que naquele momento tinha que ter ali uma fileira de policiamento também, né? Você já tinha visto isso? Nunca. Em toda a minha carreira, tenho aí quase 20 anos de carreira, nunca tinha presenciado isso, e ainda mais de perto, vendo o torcedor ali sendo massacrado, desmaiado, e eles continuaram agredindo no torcedor, então é lamentável. Que o Vasco da Gama está reclamando porque não tem segurança. A segurança particular do Vasco da Gama está reclamando que não tem condição do Vasco continuar jogando, porque durante essa confusão invadiram inclusive o vestiário do Vasco da Gama, roubaram muitas coisas, quebraram, né, e invadiram o vestiário, e a segurança particular do Vasco da Gama teve que ir até esse vestiário. Renato, qual a decisão do Vasco nesse momento? Nós ainda não decidimos, mas se for a minha opinião, nós não vamos jogar. Agora, nós respeitamos a informação que vier da segurança. Só que a segurança não deu segurança, não é agora que vai dar, pô. Depois que espanca aí meio mundo, que tem gente morrendo, é que vai dar segurança? E Antônio Lopes conversando agora com o Manuel Serapião. E discutindo. E está discutindo com o dirigente, discutindo com o dirigente do Atlético. Seria importante. Dirigente do Vasco, aliás. Seria importante ter uma conversa com calma, não é? Eu acho que o momento exige diálogo e não de acusações e desse tipo de discussão também, que não é legal, não é? Né? De defesa de torcida ou de clubismo. Acho que a questão agora é se entender, pelo menos nesse momento dentro de campo, o que não houve na arquibancada. Vamos o quê? Vamos pro jogo, é isso? Lopes. Não adianta falar. Pronto. Tá bom. Eu sei, mas não precisa dar mão em cima de mim, não. Porra, não pode. Lopes, qual é a sua opinião, Lopes? Eu sou o diretor de futebol, eu sou o diretor de futebol. E daí, o que você é? Eu sou o delegado. Tu é o delegado? E eu sou o diretor de futebol dele, do Atlético. Ah, não pode. Porra, tem uma porrada de gente aí que não tá inscrito, tá aqui dentro. Qual o seu posicionamento, Lopes? Lopes, na tua opinião, tem jogo ou não? Tem que ter jogo, Tem que ter jogo, sim. Dinamite. Houve uma discussão ali, Lopes? Não tem discussão nenhuma. Roberto, pelo Vasco tem jogo ou não, Roberto? Pelo Vasco não. Agora, quem tem que determinar são eles. Complicado. Agora a questão é a seguinte. Aconteceu o jogo, o resultado foi 5-1 para o Atlético Paranaense, o Vasco da Gama foi rebaixado. Porém,
querendo se basear na lei, o Vasco vai entrar no famoso tapetão, vai para o tribunal e quer os pontos da partida pela punição do Atlético Paranaense, que seria o responsável por toda a confusão que aconteceu na arquibancada. E aí o Vasco exigiria os 3 pontos e não seria rebaixado. E eu pergunto para vocês, qual é a atitude certa? Se o tribunal tiver que opinar sobre essa questão para vocês, o que ele deveria julgar? Bom, pelo futebol, o Vasco é rebaixado, né? Não jogou nada o campeonato todo, foi um time medíocre, foi uma equipe que não apresentou um futebol de qualidade, a gente sabia que corria risco desde o início da competição, quando o Juninho Pernambucano, que era um dos líderes desse grupo, se machucou, se contundiu, teve problemas de relacionamento com a diretoria, acabou afastando, acabou saindo, voltou, as coisas não andaram como andaram, o Vasco trocou um monte de vezes de técnico. Então, no campo de jogo, no esporte, perdeu. Na bola rolando, ele perdeu. Agora, juridicamente, cabe o recurso. Infelizmente, cabe o recurso. Alex Miller. E numa disputa judicial entre Vasco e quem que seria? O Criciúma? Vasco contra Criciúma no tapetão, no Rio de Janeiro. Olha... Moiou pro Criciúma. O Atlético Paranaense pode perder a Libertadores. Perde a vaga da Libertadores. O Vasco do Rio, o STJD, a história mostra, Renata, a história, infelizmente, mostra que no tapetão, quando chega forte algum do Rio de Janeiro, não tem como fugir. A chance é grande do Vasco conseguir. Infelizmente, a chance é grande, porque o Vasco está tentando se fazer valer de um artifício que dentro de campo não teve competência, como o Ulisses falou. Quer dizer, uma coisa é você jogar bola e ser rebaixado. O que tem a ver a briga na arquibancada com o resultado do jogo e com o rebaixamento do Vasco? Porque era jogo decisivo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que puna o Atlético seja banido do futebol pro resto da vida. Agora, eu imagino o seguinte, exagerando, mas é só para explicar o que está acontecendo. Por exemplo, o Marcos Assunção está aqui, já conhece muita coisa do futebol. Se você estivesse lá no campo, no gramado, vendo tudo o que estava acontecendo, você acha que o atleta tem condições para jogar, para ter o mesmo desempenho? Até que ponto o atleta consegue diferenciar? Deveria ter acontecido a partida? Eu acho que não tem. Até porque eu vi algumas imagens, Luiz Alberto chorando. E olha que o Luiz Alberto é um cara experiente já. É um cara rodado no futebol. Ele falou que nunca viu isso de perto. É um cara rodado no futebol. Joguei com ele no Flamengo, joguei com ele, né, Leandro? Jogamos contra na Espanha. É um cara rodado no futebol e tava daquele jeito. Sabe? Acho que o jogador não tem cabeça para voltar. Depois de ver essas cenas ao vivo, ali do lado, não tem como voltar a jogar. Você, então, se pudesse opinar lá como jogador, não jogaria? Não atuaria? O próprio Adilson Batista, no banco de reserva, estava indignado. O próprio Adilson Batista. Você vê os treinadores, Daniel. O Wagner Mancini falou, não, se fosse eu, pegaria minhas coisas e ia para casa. O Adilson disse no banco de reserva que, independentemente do resultado, o que estava em jogo, o que ele estava assistindo ali era, assim... mas só que é o seguinte, vocês estão falando o tempo inteiro. O Vasco, o Adilson, o fulano. O Atlético Paranaense sabia, porque com certeza as pessoas estão lá e elas são bem informadas quanto à lei, que se não acontecesse a partida, ele poderia ser prejudicado. Então o Atlético Paranaense quis o tempo inteiro voltar para o jogo. Queria voltar para o jogo e realizar a partida. É que é natural, Renata, assim... É que eram 2 interesses diferentes. Exatamente. Aí que tá o problema. Um queria Libertadores, o outro queria permanecer na Série A. Estamos esquecendo de uma coisa, Renata, é a segurança do estádio. Mas ninguém em algumas imagens ali, eu estava comentando com o Denilson aqui, eu vi os seguranças do estádio, quando começou a briga, alguns saírem correndo. Segurança de boate, segurança de balada. Ou seja, que segurança é essa? O cara tá ali para dar segurança pro torcedor. Não, a briga só parou na hora que a polícia chegou. Exatamente. Mas eu pergunto, a polícia tem suas falhas, não tem? Tem. Mas quem é que está mais bem preparado do que a polícia para resolver esse tipo de coisa no estádio? Ninguém. Nem a polícia consegue. Então como é que a polícia vai estar só no lado de fora? Não, peraí. Vai, doutor, fala. Peraí, a polícia estava do lado de fora porque houve uma manifestação do Ministério Público de Santa Catarina dizendo que não poderia haver policiamento porque eles entendem o jogo de futebol como um evento esportivo e que, portanto, cabe ao mandante do evento a segurança. E o mandante do evento, claro, ele não pode mandar na polícia militar. A polícia só foi ficar do lado de fora porque ela sabia que lá fora também podia acontecer alguma coisa. Agora, tem o seguinte, eu acho, o Vasco está entrando hoje no tribunal, né, com recurso. Eu acho que esse recurso nem vai ser acolhido. Por quê, doutor? Pelo seguinte, a lei, e nós temos que... Não adianta, o Vasco isso, o outro aquilo, aquele bateu, isso não adianta nada. Adianta o que está no código. E código é um apêndice da lei desportiva brasileira. O código diz que, se porventura uma partida não terminar
nos seus 90 minutos regulamentares, por culpa de alguém. No caso, o Vasco acha que a culpa é da torcida do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perde o jogo por 3-0. Acontece que a partida terminou. Foi até o final. Então o Vasco não pode dizer a torcida do Atlético deu caos. Deu caos é o quê? Caos é uma briga, tá? E o jogo? O jogo foi 5-1. Mas, doutor, eu acho que a coisa é um pouco mais, eu acho que é mais profunda. O que eles querem? Eles querem que o Atlético Paranaense seja responsabilizado pelo que aconteceu. Tudo bem. E aí a punição seria pro Atlético Paranaense e o Vasco se Mas o jogo terminou. Esse detalhe, doutor Osmar, é importantíssimo. O jogo terminou. Se o juiz fala, eu não tenho segurança, acabou a partida. O Tribunal de Justiça não precisa nem consultar ninguém. Vitória do Vasco da Gama, 3-0. Desde que a culpa seja claro, do Atlético Paranaense. Vitória do Vasco. Sem a partida terminar. Perfeito. Como a partida terminou, acabou. Esse o Vasco não tem razão. Mas, gente, por exemplo, assim, ó, a gente não sabe, uma punição ao Atlético Paranaense não poderia perder tantos pontos. A punição poderia ser... É isso que eu tô falando. Não. Porque assim, ó, vai perder 20 pontos. Não. Aí tem que ver que punição é essa, até que ponto ela pode ser aplicado. Quando o Curitiba foi rebaixado, que houve aquela confusão danada no Couto Pereira, ele perdeu 10 mandos de 20 mandos de jogos. Pode perder mando. Acabou. Mas pontuação não pode mexer. Mas peraí, de jogo Chico terminado. Garcia, Chico, não dá pra mexer. Até que ponto, boa tarde pra você, é legítimo esse apelo, esse recurso do Vasco da Gama, querendo punir o Atlético Paranaense? Até que ponto o Vasco, juridicamente e baseando-se na lei esportiva brasileira, até que ponto ele pode ser beneficiado? Boa tarde para você, Renata. Boa tarde a todos. Concordo com o doutor Osmar. Esse pedido, ele não é nem legítimo. Ele não é nem moral e não é nem legítimo se a gente olhar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, porque a partida, se ela tivesse sido interrompida, sim, aí, na medida em que o tribunal avaliando o culpado, a responsabilidade pela interrupção desta partida, poderia sim penalizar o Atlético Paranaense com a derrota de 3 gols contra ele. E aí sim o Vasco seria beneficiado. Mas como a partida foi encerrada, não há o que fazer. O Vasco pode pedir um recurso? Pode. Ele pode encontrar uma brecha na lei para que haja um julgamento, porque a partida chegou a ser interrompida e tal, mas ela foi encerrada. E isso garante o resultado final. O resultado final, ele não vai ser mais modificado, a menos que houvesse dentro do jogo algum erro de direito, para que a partida fosse anulada e jogada novamente. Não foi o caso. A gente discutiu aqui e pode discutir se o Ricardo Marques Ribeiro deveria continuar o jogo com tudo o que aconteceu. Como a partida foi reiniciada e ela foi encerrada, não há mais o que fazer. Everton Guimarães, eu quero sua opinião também. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Um beijo para você, um abraço a todos aí. Olha, ontem nossa produção tentou falar com o Ricardo Marques Ribeiro, que foi o árbitro do jogo. Ele disse que não pode ou não poderia gravar nenhum tipo de entrevista, que tudo que aconteceu durante o jogo está relatado em súmula, e ele disse que não fala. Sempre nos atendeu prontamente. Eu continuo afirmando que, para mim, houve um erro, e um erro crasso, de ter começado a partida sem segurança. Ponto. Qualquer discussão que acontecer daqui para frente, que possa beneficiar o Vasco da Gama, é nojenta. Porque o Vasco perdeu dentro de campo, não foi esse jogo que rebaixou o Vasco, foi todo um campeonato, e o Vasco perdeu fora de campo com sua torcida, porque brigou lá em Brasília, brigou de novo lá em Joinville. Então eu vou sugerir ao Vasco que essa postura nojenta de buscar a virada de mesa no tapetão vá, de repente, até para a diretoria do Vasco se unir à polícia para tentar identificar esses caras que fizeram isso mais uma vez e pedir punição. Seria a postura mais inteligente do Vasco da Gama num momento como esse. Buscar punição àqueles que fizeram tudo isso que a gente está vendo nessas imagens aí. E virada de mesa depois de tudo que aconteceu, que papelão, hein, Vasco? Mais um. E é um retrocesso para o futebol brasileiro se isso acontecer. Porque não é só a questão do Vasco, é a questão que isso afeta um campeonato inteiro. Renata, a situação é a seguinte, não pode acontecer esse tipo de coisa, certo? Vamos analisar assim, né? Porque o jogo acabou, correto? É o que eu quero explicar para as pessoas, é que eu não acredito no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Eu tenho meus motivos, que eu já vi de tudo. Agora, se o senhor acredita plenamente neles, que o senhor acha que não vai acontecer nada, que eles vão abraçar essa causa da lei... Você está dizendo que você acha que o Vasco vai ser Eu não acredito no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Superior. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu não acredito.
Entendeu? Foi um erro meu. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu não acredito. Eu tenho meus motivos para não acreditar neles. Não, o que eu não pego sei se vocês entenderam. Pega a história do futebol brasileiro e veja. A questão, o Chico citou uma palavra que é fundamental nesse caso, a brecha. A brecha o Vasco vai procurar. Tem brecha na lei. Tem brecha na lei. Tem brecha